Hoje nós vamos falar sobre sobrecarga no eletrocardiograma. Vamos precisar lembrar os conceitos das aulas anteriores, mas ao longo da aula a gente vai fazendo isso, tá bom? Vamos lá, peraí, voltar, vamos começar. Então, quando a gente fala de sobrecarga no eletrocardiograma, a gente está falando de crescimento da câmera, seja por crescimento da cavidade ou crescimento da musculatura. E aí, a gente tem várias formas de analisar isso, sendo que o eletrocardiograma é a forma mais fácil, de fácil aquisição, não invasivo, de baixo custo, que registra a atividade elétrica. Não é, no entanto, o método de maior sensibilidade, onde a gente tem principalmente o ecocardiograma, que fica como entre mais acessível e maior sensibilidade, mas o eletro é o mais fácil, tanto mais fácil quanto mais barato, e dá uma boa ideia quando a gente usa ele de maneira correta. Como a gente sabe, o eletro ele é reflexo das alterações primárias e secundárias do miocárdio. E quando a gente fala de sobrecarga ventricular, ela pode acontecer com um predomínio, a gente quer dizer que a câmera está sobrecarregada. Ela pode acontecer com predomínio de hipertrofia, como a foto do meio aqui, onde reduz o tamanho da cavidade em si, mas aumenta o tamanho da musculatura, ou pode acontecer às custas de dilatação, onde há um aumento, um afinamento do músculo, mas estiramento dele, então cresce a cavidade e afina o músculo, apesar dele estar crescendo proporcionalmente, porque está aumentando o diâmetro da cavidade. Isso acontece como um mecanismo compensatório a um estímulo agudo ou crônico, mas normalmente como estímulo crônico para fazer dilatação. Na verdade, a hipertrofia também. Normalmente, sobrecarga de volume causa dilatação e sobrecarga de pressão causa inicialmente a hipertrofia. Quando que a gente vai ter uma sobrecarga de volume no ventrículo esquerdo, por exemplo? Quando eu tiver uma insuficiência, um refluxo, seja aórtico ou mitral, vai faltar muito, vai ter um excesso de conteúdo no ventrículo esquerdo, principalmente no aórtico. E isso faz com que a câmara dilate. Nas cardiopatias congênitas de hiperfluxo, como comunicação interatrial, comunicação interventricular, isso também pode acontecer. Já a sobrecarga de pressão é aquela muito comum na hipertensão arterial, principalmente nas mais importantes, estágio 3, hipertensão resistente, na estenose aórtica e coarctação de aorta, que são situações em que há uma barreira para o sangue ser ejetado, assim como na hipertensão também há uma barreira, só que não física, mas, quer dizer, não deixa de ser física, porque na verdade é um aumento da resistência vascular, da resistência arterial. Quando há esse aumento, o coração também tem que trabalhar com uma força maior, e quando isso acontece, ele primeiro hipertrofia, e num segundo momento, essas mesmas doenças de sobrecarga de pressão em que há hipertrofia, vai evoluir para dilatação. E é isso que a gente vai tentar avaliar no eletro, certo? Então, assim, dizer que há uma sobrecarga de ventrículo não quer dizer normalmente que que o ventrículo está dilatado. Pode significar que o ventrículo está hipertrofiado. Quando eu falo de sobrecarga de átrio direito, aí sim, de átrio direito ou esquerdo, aí sim necessariamente quer dizer que a câmara está dilatada, crescida, porque o átrio não tem musculatura para hipertrofiar. No estudo de Framingham, no famoso estudo de Framingham, né, os adultos que tiveram sobrecarga ventricular esquerda diagnosticada no eletrocardiograma tiveram 3 a 8 vezes maior mortalidade do que os pacientes de mesma idade, adultos, que não tinham essa sobrecarga no eletro. Então, sobrecarga ventricular no eletro é considerada lesão de órgão-alvo e já um marcador de gravidade. Vamos dividir, então, em sobrecargas atriais e sobrecargas ventriculares, certo? Falar primeiro das sobrecargas atriais, ou seja, dos crescimentos atriais. Como a gente, relembrando, né, a gente sabe que a onda P, ela é a contração atrial, e uma sobrecarga atrial significa em modificação de sua morfologia, tamanho e do eixo da onda P. Para ver a contração atrial, a gente sabe que primeiro vai estimular o nó sinusal, que fica próximo à entrada da veia cava superior, da veia pulmonar, da veia cava superior, desculpa, e aí ele vai estimular primeiro o átrio direito, depois o septo interatrial e depois o átrio esquerdo. Então, como nós também já falamos em outras aulas, a onda P ela vai ser formada por duas porções. Essa porção inicial ascendente,
que vai corresponder primeiro à contração do átrio direito, o ápice, que tem uma parte de átrio direito e uma parte de átrio esquerdo, e a porção descendente, que é a despolarização do átrio esquerdo, certo? Então, ascendente, átrio direito, ápice, átrio direito, átrio esquerdo, e depois a porção descendente, o átrio esquerdo. Para a gente analisar a sobrecarga de átrio, a gente vai avaliar, assim, basicamente as derivações D2 e V1. A rigor não é só D2, é D2, D3 e AVF. E a V1. Mas, para simplificar, para você ficar um pouco mais fácil, a dica é olhar sempre D2 e V1 para avaliar a sobrecarga atrial. Quando a gente fala de sobrecarga de átrio direito, eu estou dizendo de crescimento do átrio direito, isso está muito associado a doenças de válvula tricúspide, a cardiopatias congênitas, hipertensão pulmonar, miocardiopatia, ou seja, aquelas doenças que podem sobrecarregar as câmaras direitas. E o que eu espero encontrar no eletro? Lembrem que a gente vai alterar a primeira porção, a parte ascendente da onda P. Então, eu vou ter uma onda P pontiaguda com amplitude maior do que 2,5 milímetros, ou seja, maior do que 2,5 quadradinhos, isso visto em D2, D3 e AVF. Posso também olhar em V1 e eu vou ter V1, V2 e eu vou ter essa amplitude maior do que 1,5 nas precordiais direitas. Essa onda P de forma pontiaguda apiculada é o principal critério diagnóstico para sobrecarga de átrio direito. E aí existe uma pequena diferença que não é relevante assim, mas que os livros trazem, então eu trouxe aqui para vocês, que é a diferença entre P pulmonale e P congenitale. Quando a gente tem uma sobrecarga de onda de átrio por doenças pulmonares em pacientes adultos, a gente tem um desvio do eixo da onda P. E por ter esse desvio do eixo da onda P, a gente vai ter uma onda P em D3 maior do que em D1. E aí chama de P pulmonale. Quando eu tenho uma onda P em D1 maior do que em D3, eu tenho a P congenitale, que é o aumento da onda P sem desvio de eixo. Isso acontece em crianças, normalmente, que têm doenças, cardiopatias congênitas, certo? Se a minha conexão parece que está instável, se ficar ruim aí, vocês me avisam. Tem um outro sinal. Professora, Oi. deixa eu só perguntar uma coisinha antes que você passe. Quando você fala o aumento de amplitude em D2, D3 e AVF e em V1, V2 e V4, por exemplo, se eu tiver só em V2 um aumento maior que 1,5 milímetros, eu considero como sobrecarga? Ou tem que estar nas duas? Tem que estar não, tem que estar na verdade tem que estar nas derivações inferiores, mais do que na amplitude. Tem que estar na maioria delas, eu acho que a Mariana está me perguntando, né? Tem que estar na maioria delas, viu, Mariana? Mas normalmente quando tem D2, tem nas outras, mas se já tiver em duas derivações consecutivas já é suficiente. Por exemplo, se você tiver em D2 ou D3, já é suficiente. Ah, tá bom. Viu? Certo. O sinal de penhalose e tranquese é quando tem uma mudança brusca da amplitude do QRS. Reparem, não estou falando de P. Estou falando de quando a gente olha em V1 e V2, como vocês estão vendo na figura aqui embaixo, e o tamanho do QRS muda bruscamente de V1 para V2. Esse aumento brusco de tamanho é chamado de sinal de penhalose e tranquese, e é um sinal indireto de aumento de átrio direito, tá bom? Então, o que é importante a gente saber, lembrar que sobrecarga de átrio direito vão ter onda P com amplitude maior do que 2,5 milímetros nas derivações inferiores. Vamos olhar aqui, ó. Observem aqui em D2, a gente tem uma onda P aguda, com mais ou menos 4 quadradinhos de amplitude, certo? Então, mais ou menos 4 milímetros. Em D1 ela está pequenininha, mas em D2 ela está crescida. Em D3, ela está no limite, nos 2,5. E quando eu vou olhar aqui em V1, ela está bem grande, tá vendo? Em V2 também. Então, aqui eu tenho claramente uma onda P grande em V1 e em D2, para responder na pergunta de Mariana. Eu não tenho em todas, mas eu tenho pelo menos duas aqui para corroborar meu achado. E aí, reparem que aqui, especificamente nesse eletro, a gente tem essa onda P pontiaguda em D2, em D3 ela também está um pouco mais alta, e em D1 está normal, ou seja, uma onda com sobrecarga de átrio direito, onda P com amplitude alta,
sobrecarga de átrio direito em D3 maior do que D1. Então, é a onda P pulmonale. E aqui é o oposto. Vejam que a gente tem aqui o D2 aqui em cima, uma onda P bem grande, o D1. Tá vendo aqui? Onda P bem grande em D1 e uma onda P pequenininha em D3. Então, onda em D1 maior do que D3 é a onda P congenital, certo? Até aí, tá tranquilo, né? Vamos seguir. Quando eu falo de sobrecarga de átrio esquerdo, daí eu estou pensando em crescimento das câmaras esquerdas, que acontece muito em doenças de válvula mitral, principalmente na estenose mitral, que consegue fazer átrios gigantes. A hipertensão arterial também é uma causa muito comum, talvez a mais comum de sobrecarga atrial esquerda. Normalmente não faz átrios tão grandes como a estenose mitral, mas faz crescimento também. E as cardiopatias congênitas também podem fazer. Qual é o critério? Aqui lembrem que a gente vai fazer a alteração da segunda porção, da porção descendente da onda P. Então, normalmente, eu vou ter um aumento da duração da onda P, que é normal até 110. Mas a gente considera que há aumento da duração como critério de sobrecarga atrial esquerda quando ela está maior ou igual, viu, gente? Esqueci de botar o igual aqui. Maior ou igual a 120 milissegundos, ou seja, a 3 quadradinhos. Ela não altera a amplitude fica normal, mas ela fica mais longa, mais larga. Então, a onda P maior ou igual a 3 quadradinhos, que cada quadradinho são 40 milissegundos, então se está maior ou igual a 3, dá 120 milissegundos, é um critério maior para sobrecarga de atrial esquerda. Outra coisa é quando a gente tem a onda P entalhada ou bífida em D2, com intervalo entre os ápices maior do que um quadradinho. Então, observem aqui que a gente tem, deixa eu colocar aqui para vocês perceberem mais fácil. A gente tem aqui na onda P um ápice, a onda P, e aí correspondente ao átrio direito e outro correspondente ao átrio esquerdo. Quando essa distância é maior do que um quadradinho, a gente diz que tem uma onda P entalhada e bífida em D2, certo? Que dá para ver isso claramente. Outro critério é quando eu tenho em V1, aí que a gente já mudou para V1, uma fase negativa maior do que a fase positiva. V1 é uma derivação que a gente normalmente tem uma onda P bifásica. Tem uma onda P sempre com uma fase positiva e uma fase negativa. O normal é essa fase positiva ser um pouquinho maior do que a fase negativa. Quando a fase negativa ela é maior do que a positiva, isso já é um sinal de sobrecarga atrial esquerda. E quando é que a gente diz que ela é maior, o maior importante? Quando ela tem mais do que 1 por 1. Eu costumo dizer assim, quando ela é mais do que 1 por 1. Um quadradinho de amplitude e um quadradinho de largura. Ou seja, tem uma duração maior do que 40 milissegundos e tem uma amplitude maior que 1 milímetro. Isso aí forma o critério de Morris, o índice de Morris, que a gente, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um índice bem conhecido. Então, sobrecarga de átrio esquerdo, aumento da duração, onda P maior ou igual a 120, onda P entalhada e bífida em D2, com intervalo entre os ápices maior do que um quadradinho, e a onda P em V1 com a fase negativa maior do que a fase positiva. Aqui, um exemplo, deixa eu tirar aqui da frente. Observem aqui em D2 que a gente tem uma onda P larga, aqui está de aproximadamente 4 quadradinhos, 3 e um pouquinho, certo? Então, tem mais do que 120 milissegundos de tamanho, de largura, e ela está bífida também, como os quadradinhos aqui estão muito pequenos, mas assim, tem entre os ápices, deixa eu tentar desenhar aqui, ver se dá para vocês verem aí, aqui tem um ápice, aqui tem outro. Tem um quadradinho de distância entre eles, certo? Que é a onda P bífida entalhada em T2. E aí, quando a gente vai para V1, a gente observa já subjetivamente, a gente já vê que a fase negativa, ela está muito maior do que a fase positiva, certo? Então, já tem um índice de Morris positivo, é uma fase negativa em V1 maior do que 1 por 1 nessa fase negativa, certo? Índice de Morris positivo presente, sobrecarga atrial esquerda. E a sobrecarga biatrial. Rapidinho, você considera um quadradinho ou um quadradinho e meio em V1 para a onda estar maior, a P? Porque eu já vi algumas pessoas levando em consideração um quadradinho e meio.
Você fala o quê? Da fase negativa de V1? É da fase negativa de V1. É quando ela é maior do que um quadradinho. A pessoa pode ter colocado maior ou igual a 1,5, né? O normal, Beleza. o limite é 1 por 1. Tá bom. A sobrecarga biatrial é quando a gente tem aumento dos dois átrios. Isso vai acontecer em patologias que acometem os dois átrios simultaneamente, como em doenças de depósito, amiloidose, sarcoidose, fazem aumento biatrial. Também acontece quando a gente tem inicialmente uma estenose mitral, que evolui para hipertensão pulmonar e depois dilata as câmaras direitas. Em comunicação interatrial, em doenças associadas como estenose mitral, insuficiência tricúspide na valvopatia reumática. E a gente diz que tem a sobrecarga biatrial quando a gente une os dois critérios, quando eu tenho uma onda P aumentada tanto em amplitude, para a sobrecarga de átrio direito, maior do que 2,5 quadradinhos, como em duração, para a sobrecarga de átrio esquerdo, maior do que 3, maior ou igual a 3 quadradinhos, certo? Duração maior ou igual a 120, amplitude maior que 2,5, critério para sobrecarga biatrial. Aqui, a gente vai olhar aqui o D2. De novo, está assim, pequeno, mas eu acho que dá para vocês observarem. Aqui em D2, ó, vejam que aqui está em cima da linha e aqui está acabando no terceiro quadradinho. Então, a gente tem uma onda de 120 milissegundos de duração e de exatamente 2,5 de altura, certo? Em D2. Em V1, uma fase negativa, tá vendo? Maior do que a fase positiva. Então, critério de sobrecarga atrial esquerda, critério de sobrecarga atrial direita, uma sobrecarga biatrial nesse eletro, tá bom? Vamos passar agora, então, para as sobrecargas ventriculares. As sobrecargas ventriculares, sobrecargas ventriculares, vamos lá. Quando a gente sabe que esqueçam agora onda P. Onda P é sobrecarga atrial, certo? Vamos falar de sobrecarga ventricular. Então, a gente passa a analisar o QRS, né? Lembrando que contração ventricular é o QRS. Nós já conversamos que o ventrículo esquerdo ele tem maior massa muscular, que, portanto, tem um predomínio muscular sobre o ventrículo direito. Os vetores de ambos os ventrículos, eles se inscrevem ao mesmo tempo no eletro, mas o normal é predominar o ventrículo esquerdo, porque ele tem maior musculatura. Normalmente, o eletro, ele tem uma sensibilidade, como eu já falei para vocês, menor do que o eco, e algumas coisas acabam interferindo nessa avaliação, nessa captação da voltagem do eletro, que são, quando a gente tem, lembrando que a gente tem aqui a caixa torácica, né, e o coração dentro da caixa torácica. Quando eu tenho os eletrodos, eles vão ser colocados na superfície do tórax. Então, se eu tiver qualquer coisa entre essa superfície e o coração, eu vou ter uma menor captação do estímulo elétrico. Então, pacientes que são obesos, tem muita gordura nessa região. Paciente com mama volumosa, vai ter muito tecido fora. Paciente com DPOC, tem exacerbação de ar, o que prejudica a captação também do estímulo elétrico. Derrame pericárdico, vai ter líquido nessa região. Então, são situações em que acontece uma menor voltagem em pacientes que pode acabar mascarando a sobrecarga, podem ter a sobrecarga e ela não aparecer tanto por conta dessas situações. Em contrapartida, tem outras situações em que a gente tem essa distância menor, e que aí podem aparecer no eletro como alta voltagem, como sobrecarga, um paciente que, a rigor, não tem essa sobrecarga. Na verdade, tem um aumento da captação da amplitude desse estímulo, porque tem menor espaço entre o coração e a superfície de captação do eletrodo. Isso é muito comum em crianças, em mulheres mastectomizadas, em atletas, porque tem menor porcentagem de gordura, em pacientes com síndrome de Marfan, porque esses são normalmente mais longilíneos, certo? Lembrem, deixa eu ver aqui se eu vou colocar. Quando a gente fala, vou voltar aqui. Quando a gente fala de captação de estímulo elétrico, de ventrículo, a gente tem que lembrar aquela questão da posição dos eletrodos. Então, voltando àquela primeira aula de eletro, aqui a gente tem um coração, o ventrículo direito, ele tem uma musculatura mais fina
do que o ventrículo esquerdo. Aqui no meio a gente tem o septo interatrial. E, como eu conversei com vocês, o vetor resultante, a força resultante de contração do ventrículo como um todo, dos ventrículos, vai ser uma força direcionada para baixo e para a esquerda, certo? Esse é o vetor de ambos os ventrículos no paciente com coração normal. E aí, quando a gente vai captar isso no eletro normal, eu vou ter aqui posicionado, se eu consigo botar aqui digitado, eu vou ter aqui posicionado o V1, vou ter aqui o V2, vou ter aqui o V3, não é? Peraí, o V3 ele vai ficar um pouco mais para cá, certo? Mas consegui botar ele certinho, peraí. Vou ter o V4, aqui o V5, mais ou menos isso. E aqui o V6. Então, é um pouco mais para cá esse V3, é que eu não estou conseguindo trazer ele para cá, mas vocês estão entendendo, né? Então, o que acontece? Quando eu estou em V1, eu vou ter um QRS como? Lembra que quando a gente vai... Eu estou aqui em V1, olhando o coração contrair. O QRS, ele vai estar como? Ele vai estar predominantemente negativo. Por quê? Porque eu estou vendo o coração contrair numa força vetorial afastando de mim, que estou em V1. Então, o que isso vai fazer? Isso aqui vai gerar um QRS com um pouquinho positivo e uma fase grande negativa, certo? Isso aqui é o em V1. Quando eu vou para V2, ainda está longe, mas já está mais perto um pouquinho do vetor. Então, vai continuar predominantemente negativo com a fase positiva maior, mas predominantemente negativo. Quando eu vou para V3, a mesma coisa, só que começa a aproximar mais, aí aumenta um pouco a fase positiva, mas predomina ainda a fase negativa. E aí, de V4, V5, V6, ele vai começando a ficar mais positivo, sendo que em V5 e V6 está exatamente em direção dele. Então, normalmente em V5 e V6 é o oposto. Eu vou ter um complexo QRS positivo e praticamente sem nada negativo. Em V6, positivo sem nada negativo. Esse é o normal, certo? É a evolução de V1 até V6, fazendo o quê? Crescendo a onda R, que é essa primeira deflexão positiva, ela vai aumentando, e diminuindo a onda S, certo? Por que vocês precisam saber disso? Porque se eu tiver aqui e avaliar um paciente com uma sobrecarga do ventrículo esquerdo, significa o quê? Que esse vetor que está indo para o lado esquerdo, ele vai estar maior e ainda mais forte. Então, o que eu vou ter em V1? Uma fase negativa ainda maior do que eu tenho já normalmente. E em V5 e V6, uma fase positiva também ainda maior. Em contrapartida, se eu tiver um aumento do ventrículo direito, o que vai acontecer? Esse vetor ele vai começar a mudar de direção, porque eu vou puxar um pouquinho para o lado direito. Então, eu começo a ter um vetor que, ao invés de estar virado para o lado esquerdo, ele vai estar, se eu tiver uma sobrecarga ventricular, direita. Ao invés do vetor estar para o lado esquerdo, ele começa a mudar, e ele começa a direcionar mais para o lado direito. O que vai acontecer? Em V1 e V2, eu vou passar a ter uma fase positiva grande, que era para ser pequena, certo? Tá, guardem essa informação aí e vamos para os próximos slides. Aí, quando eu chego aqui na sobrecarga ventricular esquerda, a gente tem vários índices para avaliar. E o que eu vou avaliar? Eu vou olhar a onda S em V1, porque vocês lembram que em V1 eu tenho um QRS que ele tem em V1, é uma fase positiva pequenininha e negativa grande, certo? Em V5 e V6, isso aqui é V1. Isso é um elétron normal. Em V5 e V6, eu vou ter o oposto. Eu vou ter uma fase positiva grandona e quase nada de fase negativa. Isso aqui, tá? O que representa o ventrículo esquerdo aqui em V1? A fase negativa, a onda S. E em V5 e V6, a fase positiva, tá? Então, por isso, o índice de Sokolov Lyell é o quê? Eu somar a onda S de V1 com a onda R de V5 ou V6, onde ela estiver maior. Quando essa soma dá maior ou igual a 35 milímetros, eu digo que tem uma sobrecarga ventricular esquerda. Esse é um critério que apareceu. Vai ter sobrecarga? Não. Vai estar o ventrículo grande ou hipertrofiado? Não necessariamente. Reparem que é uma sensibilidade de 57% e especificidade de 86%.
Daí tem um outro critério, agora usando a onda R de AVL. Lembrem que a AVL é uma derivação esquerda, que olha também o ventrículo esquerdo bem. Então, outro critério é eu somar a onda R de AVL com a onda S de V3. E quando ela for maior que 28, vai ser sobrecarga. Quando ela for maior no sexo masculino, quando ela for maior que 20, vai ser sobrecarga no sexo feminino. Com sensibilidade e especificidade também aqui ditas para vocês. Um critério mais simples é só olhar em AVL, a onda R. Quando essa onda R for maior do que 11 milímetros, também vai ser um sinal de... deixa eu botar o mouse aqui. Também vai ser um sinal de sobrecarga ventricular esquerda, certo? Aí vocês podem me perguntar, mas se eu achar, quando é que eu vou dizer que é no eletro? Quando eu tenho os 3 critérios, quando eu tenho só? Quanto mais critério você tiver, mais forte é o seu diagnóstico. Mas se você tiver um só diagnóstico, você pode colocar. Daí o que você normalmente faz? No laudo, no corpo do laudo, você coloca índice de Sokolov Lyon 38, índice de Cornell de 15, e bota na conclusão sobrecarga ventricular esquerda. Daí cabe a quem analisa o eletro avaliar por que critério foi e dar importância ou não. Quando a gente pega um eletro, a gente tem que avaliar também se o paciente é obeso, se é um atleta, se é uma criança, e avaliar a necessidade ou não de fazer um exame complementar, certo? Aí aqui, nós temos um eletro para a gente treinar aqui os critérios. Vamos lá. O índice de Sokolov Lyon, como eu falei para vocês, em V1, eu vou olhar a onda S. Então, vamos somar aqui esse tamanho. Isso aqui vai dar o quê? 5, 10, 15, 20, 22, 25 milímetros, certo? A onda S em V1 de 25 milímetros. Aí eu vou olhar a onda R em V5 ou V6, ela está maior em V5. Então, eu vou somar aqui essa onda R. Aqui tinha 25. Vamos somar aqui, vai dar 5, 10, 15, 20, 30, 35, mais do que 35, mas vamos somar 35 com 25, vai dar 60, né? Então, 60 milímetros. Índice de Sokolov Lyon presente, sobrecarga ventricular esquerda pelo índice de Sokolov Lyon. Vamos olhar agora esse outro critério, onda R em AVL. É AVL, onda R. Aqui eu tenho 5, 10, 15, 20, 23. Maior do que 11, outro critério de sobrecarga. Critério de Cornell, R de AVL, com S de V3. Vamos lá, R de AVL, que a gente já somou aqui, a gente viu que deu 23, né, mais ou menos. Com a onda R, com a onda S de V3. Cadê V3? Está aqui. A onda S vai ter 5, 10, 15. Então, 15 com 23, 38 milímetros. Sendo homem ou mulher, é um critério de sobrecarga, tá? E aí, como eu falei para vocês, esses são índices que têm sensibilidade e especificidades que variam muito. Aí, os estudos mostraram que o critério que tem maior sensibilidade associada a uma maior especificidade são os critérios de Home-Hill Chest, que também é muito mais trabalhoso. A gente tem que fazer um somatório de critérios e somar os pontos para avaliar a chance de ter ou não sobrecarga ventricular esquerda. Não se preocupem em decorar, gente. Preocupem-se em saber como é que a gente avalia. Na hora que você viu, pega lá um papelzinho, pega o tablet, pega o livro, vê onde está anotado os critérios e vocês usam para somar na hora, certo? Esses critérios de Home-Hill Chest é o seguinte, valem 3 pontos quando você tem onda S em V1 ou V2, ou R em V5 ou V6 maior que 30. Quando você tem alteração de ST, tipo strain, eu vou mostrar o que é. Quando tem sobrecarga de átrio esquerdo pelo índice de Morris. Cada critério desse vale 3 pontos. Vale 2 pontos quando a gente tem um desvio do eixo do QRS para além de menos 30. E se eu tenho um QRS maior do que 90, vale 1 ponto. E uma distância entre o início ao pico do QRS maior do que um quadradinho e meio. Aí, somando esses critérios, se eu tiver 4 pontos, a gente tem uma sobrecarga ventricular esquerda provável. Se eu tiver 5 pontos, é uma sobrecarga ventricular esquerda definida. Aqui tem um eletro, que eu quis trazer para vocês para mostrar
O que é essa alteração de ST padrão strain? É quando a gente tem um complexo QRS amplo, alto, associado a uma inversão, um infra de ST, com inversão de onda T profunda assimétrica. Observem que ele é diferente da onda T isquêmica, porque aqui, se eu traçar uma linha vertical, observem que eu tenho uma onda que ela desce desce menos íngreme e a outra sobe mais íngreme. A distância entre essas ondas, elas são diferentes do eixo central. É uma onda assimétrica, certo? E está associada a uma amplitude alta. Então, isso aqui é uma sobrecarga ventricular esquerda com padrão strain, dá 3 pontos. E quando eu vou olhar aqui em D2, eu tenho uma onda P de 3 quadradinhos de largura. Em V1, eu tenho uma fase negativa. Aqui está meio difícil para vocês verem, mas ela está um pouquinho mais larga que um quadradinho. Tem um índice de Morris presente, só aqui eu já tenho 6 pontos. Então, já dá maior do que 5 a sobrecarga ventricular esquerda presente, certo? Então, são vários critérios que a gente pode usar associado ou não, mas quanto mais critérios a gente tem, maior a chance de confirmar nossa sobrecarga pelo eletro. Ô, professora, na prática você utiliza mais esse ou os outros? Não, eu utilizo os outros. Quando os outros me deixam confusa, um dá, o outro não dá, aí eu uso esse aí, certo? Tá bom. Quando é um paciente, por exemplo, quando é uma criança, quando tem outras questões envolvidas, aí eu prefiro usar ele, mas normalmente não. Tá bom. A sobrecarga ventricular direita é mais tranquila. Rapidão. Oi? Alguém perguntou? Essa questão foi o Matheus, do padrão estranho. Quando o paciente ele faz o digitado, medicamento digitado, esse critério muda, né? Tem a questão de ser de 3 pontos, aí baixa para 1 ponto. Isso, é porque o digitálico ele pode alterar a conformidade da onda em caso de intoxicação ou em caso de uso porque reduz a frequência, mas é melhor a gente não colocar isso para não confundir, vamos só no básico. Isso também muda quando a gente fala de paciente com miocardiopatia hipertrófica. É que eu não quis trazer esses detalhes para botar o básico mesmo de sobrecarga e depois a gente vê isso. Certo, Matheus? Mas muda sim. A sobrecarga ventricular direita é quando eu tenho, então, voltando àquela questão que a gente colocou no início, em V1 e V2, a gente tem, como eu falei para vocês, desculpa, em V1 e V2, a gente tem uma onda R normalmente pequenininha e uma onda S grandona, né? Esse aqui é o padrão de QRS de V2, esse aqui é o padrão de V1, certo? Então, porque aqui predomina o lado esquerdo que vai estar negativo, certo? Quando eu tenho um aumento da amplitude dessa onda R aqui para cima, eu quero dizer que tem sobrecarga do ventricular direita. Então, o aumento da amplitude de R em relação a S, principalmente quando R sobre S está maior do que 1, é um critério de sobrecarga ventricular direita. E em V5 é o oposto, R sobre S menor que 1. Outro critério é quando eu olho em V1 e eu vejo também a onda R pura e simples maior do que 7. Então, R sobre S maior que 1 ou R maior do que 7 em V1 e V2. Ô, professora, eu fiquei confusa com esse negócio, R sobre S. É R menor do que 1 quando comparado a S ou é R dividido por S? R dividido por S. É porque o normal não é você ter onda R pequenininha e onda S grande? Uhum. Então, se você for dividir, isso aqui vai dar, vamos supor, que 1 dividido por 10 vai dar 0,1, né? Vai dar sempre menor do que 1, isso é o normal. Só que se você tiver uma onda R grande, vai dar sempre alguma coisa positiva, maior do que 1, concorda? Tá bom. Então, isso aí que é o critério. E a onda R em V1 e V2 maior do que 7, puro e simples. Outro critério acessório é quando eu desvio o eixo elétrico para além de mais 90 ou de mais 120 graus. É um critério acessório que ajuda. Aí aqui eu tenho um eletro para mostrar a vocês aqui a onda R em V1. Observem que ela de tamanho tem 10 milímetros quase, mas vamos botar aí 8. Então, só a onda R em V1 ela já está maior do que 7, é um critério. E se eu for botar aqui R sobre S, também vai dar maior do que 1, critério de sobrecarga ventricular. Então, além disso, a onda R sobre S maior, eu tenho o desvio do eixo para a direita, que a gente pode observar aqui, quando eu tenho
Em D1, eu tenho o complexo QRS negativo, então vai estar do lado esquerdo, do lado direito do paciente, e AVF positivo, vai estar exatamente no canto inferior direito, desviado para a direita o eixo, critério de sobrecarga ventricular direita. Certo? É isso. Eu vou parar aqui só de gravar para a gente poder salvar a aula e não perder. Tá bom? Peraí.